Pessoal, Lei 13.869 dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade e altera outras leis. A famosa Lei de Abuso de Autoridade. Essa lei aqui não tem segredo, tá? O que a gente precisa saber para concurso? A gente precisa saber pelo menos esse conceito aqui do artigo 2º, né? Quem é o sujeito ativo, né? Quem é que comete os crimes de abuso de autoridade? Né, sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, mesmo aquelas pessoas de contrato terceirizado, pode ser sujeito ativo do crime, pessoas que trabalham na prefeitura, né, cargo comissionado, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do DF e dos municípios. Qualquer pessoa aí que trabalha no poder público aí, de todos os entes, né? Servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas, membros do poder legislativo, membros do poder executivo, que é a administração, e membros do poder judiciário. Membros do Ministério Público, os promotores aí, o pessoal que trabalha no Ministério Público, e membros dos tribunais ou conselhos de contas. Quando fala Poder Judiciário, não é só os juízes, Ministério Público, não é só os promotores, são todos os membros. Importante saber aqui, é difícil ficar isso, mas é importante saber, os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. O que é isso? É quando não depende de representação, né? Alguns crimes aí dependem de representação. Por exemplo, crime de ameaça, do artigo 147 do Código Penal. Mas os crimes de abuso de autoridade não dependem de representação, são de ação penal pública incondicionada, quer dizer, não é condicionado à representação. Mas o que cai sempre em concurso público, quando se fala de lei de abuso de autoridade, está aqui, no artigo 4º, tá? Que é os efeitos da condenação. Se determinada pessoa for condenado por crime de abuso de autoridade, o que vai acontecer com essa pessoa, né? Então, são efeitos da condenação: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a pedido do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, né? Se tiver dano aí. Na própria sentença que condena em abuso de autoridade, o juiz já fixa um valor mínimo para a reparação dos danos. Aí, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Decorar esse período aqui, saber esse período, né? Inabilitação para o cargo pelo período de 1 a 5 anos. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Lembrando que o efeito principal da condenação é o inciso 1º, que já é imediato, tá? Os incisos 2 e o 3, ó, eles são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos. Eles devem ser declarados motivadamente na sentença. Quer dizer, o juiz só vai condenar, inabilitar para o cargo pelo período de 1 a 5 anos ou condenar a perda do cargo caso ocorra a reincidência, quer dizer, já cometeu o crime mais de uma vez. E essa condenação, esse efeito não é automático, o juiz tem que declarar motivadamente na sentença. Então tá aí, sabendo os efeitos da condenação, tenha certeza que em 80% das provas de concurso público aí, o que eles vão perguntar é isso daí, sobre os efeitos da condenação. Dá uma olhadinha também nas penas restritivas de direitos. Substitutivas das privativas de liberdade, né? São prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Aqui é suspensão, né? Lá em cima é inabilitação para o cargo de 1 a 5 anos. Aqui é suspensão do exercício do cargo pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Quer dizer, isso aqui é muito importante. Suspendeu para exercer o cargo, não recebe o salário, tá? Perda dos vencimentos e das vantagens. As penas restritivas de direito, quer dizer, do inciso 1º e do inciso 2º, elas podem ser aplicadas
sozinhas, uma ou outra, ou cumulativamente. Para finalizar aqui, antes de entrar nos crimes e nas penas, é importante conhecer o artigo 6º, né? Uma frasezinha curta. As penas previstas nesta lei, elas são aplicadas independentemente. Cuidado, né? O independentemente, eles mudam para dependentemente para tornar uma questão errada aí. Então, elas independem de condenação de natureza civil ou administrativa. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Está aqui, complementa o artigo 6º, né? O artigo 7º complementa o artigo 6º. Daí tem os crimes e as penas. Dificilmente eles vão perguntar um crime específico aí, eles vão dar como exemplo numa questão prática. Eles vão falar um crime, mas aí você vai saber que é um crime de abuso de autoridade para responder a sua questão. É isso daí que tem de mais importante na lei de abuso de autoridade. Você estudando isso que eu falei, até o artigo 7º, mas principalmente os efeitos da condenação, né, artigo 4º, você já está muito bem aí para uma prova do concurso público de carreira policial.